Saúde os amados com a graça e a paz do Senhor, amém? Uma alegria ver o Sérgio e a Beth. Esse negócio de data é complicado, mas há 29 anos atrás eles foram padrinhos de casamento meu e da Tânia. E as sementes deles aqui, na nossa igreja, na nossa vida, se estamos aqui hoje, eles são uma das pessoas. Você sabe que conviver com um crente, quando você não é crente, é chato, né? Eu não era crente, eu era policial, e eu gostava de tomar uma cervejinha, e quando eu via o Sérgio, a Beth, a Neuza, o Chico, eu falava, lá vem que esse povo chamar para ir para a igreja, né? O povo chato, né? Abra a sua Bíblia no Salmo 84, nós estamos nessa vida abundante. Vou ser bem objetivo com você, 5 passos para viver com propósito uma vida abundante, baseado no testemunho da Beth, João 10:10, que é a nossa ênfase desse período agora. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, amém? Salmos 84, você pode abrir aí. Então, nessas 7 semanas agora, além de orarmos e estarmos na presença de Deus, nós vamos aprender hoje o propósito, o porquê. 2, fé, vivendo pela confiança, na semana que vem. Graça, o poder do perdão e da misericórdia. Paz, descansando nas promessas. Amor, relacionamentos transformados. Propósitos chamados para frutificar. Eterno, o céu como a nossa esperança, amém? Aí eu tenho uma pergunta para você. O que é que tem sido ladrão em sua vida? Que roubou a tua saúde, que roubou a tua paz, que roubou as tuas finanças, que roubou a tua alegria. O que você identifica que é um ladrão? Talvez você esteja vivendo uma vida maravilhosa. Obrigado, filha, Deus abençoa. Em muitas áreas da sua vida, mas tem uma área que a coisa não funciona. Tem uma área que tem um tumor lá, roubou o equilíbrio, roubou a paz, uma área da sua vida, você fala, pastor, essa área aqui não está legal, essa área aqui ela é complicada. É esse momento aqui, ó, que o Sérgio e a Beth estão vivendo. Deus deu a eles o dom de riquezas, Deus deu a eles muito dinheiro, Deus os abençoou, prosperou, tem várias empresas, vários negócios, são investidores do reino, mas de repente acorda um dia e está vivendo um vale árido, está vivendo dias difíceis, dias em que você questiona a fé, que você questiona o porquê, não é? Nós passamos pelos vales áridos. Um vale árido ele é caracterizado por condições de seca, por pouca vegetação, é quando a precipitação da chuva é escassa, levando o ambiente a ter um solo seco e muitas vezes temperaturas elevadas. Quando a gente fala de vale árido, é aquele momento da tua vida que você fala, está muito ruim. E quando se está neste local, desse vale árido, nós nos adaptamos para sobreviver em condições extremas, e nós precisamos ser estratégicos, porque você não tem muito o que fazer, então você tem que se adaptar. E parece que é um tempo em que não há vida abundante. Nós não vemos propósito. Por que eu estou passando por isso? Eu faço tudo certo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Por que eu estou passando por essa situação, por esse momento? Então, como entender o propósito e ter uma vida abundante nesses momentos? Salmos 84. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Verso 2, pode ir seguindo, filho. Vamos? Isso. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Verso 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4. Aí ele reconhece que até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e aí ele vai falar desse aspecto, desse momento, ele vai dizer, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Primeira coisa, sobre propósito de vida abundante, decida habitar, pode deixar no verso 4, por favor, decida habitar na casa de Deus. Eu sou pastor há 20 anos, cristão há 29, os momentos mais difíceis da minha vida, o meu local preferido foi a casa de Deus. Eu pegava a Tânia, os meninos ia dormir dentro de igreja, dormimos muito dentro de igreja,
nos momentos mais difíceis, a gente ia para a igreja. A gente vê hoje em dia esse movimento desse grupo de desviados, que desviaram da fé, e vemos um outro movimento que é o grupo dos desigrejados. Qual é a diferença dos desigrejados para os desviados? Os desviados desviaram da fé. Os desigrejados, eles foram machucados na igreja, eles não querem mais saber da igreja, mas eles querem Jesus, eles querem caminhar com Deus. E eu garanto a você, que não dá para ter uma vida com Jesus da igreja, sem a igreja de Jesus. É impossível, não tem como. Então, o salmista, ele vai dizer, bem-aventurados que habitam na tua casa, e faz o quê? E faz o quê? Faz o quê? Louvam-te perpetuamente, ou seja, é uma pessoa que faz da adoração a sua arma de guerra. Hebreus 13:15 vai dizer, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O nosso louvor, queridos, o nosso louvor a Deus, ele deve estar desassociado da recompensa. Não importa, louve o tempo todo, adore o Senhor o tempo todo, amém? Então o salmista vai dizer no verso 4, lá no Salmos 84, verso 4, bem-aventurados que habitam aonde? Na casa do Senhor e o louvam perpetuamente, amém? A segunda coisa, olha o verso 5, bem-aventurado é aquele, o quê? Cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanado. Segunda coisa, se fortaleça em Deus. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, amém? O Senhor é o nosso socorro bem presente, amém? Nós não temeremos, nós temos um Deus que cuida de nós temos um anjo que caminha ao nosso lado, que nos guarda, que nos cuida. Olha, aplanar os caminhos é remover os obstáculos, é aplicar técnicas de trabalho, é usar, se necessários, métodos. Há um esforço para estar em Deus, ou seja, eu preciso declarar o tempo todo que a minha força está em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A terceira coisa, olha o verso 4, ou verso 6. Quando passa por onde? Por onde? Pelo vale árido. Faz dele o quê? Mananciais de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O que eu aprendo aqui, querido? Presta atenção. Imagina um vale árido, um deserto, não tem nada lá. Nada. Aí vem a chuva. Não tem nada lá, o que nasce? Não tem nada. O que ele está dizendo é que essa pessoa que está passando pelo vale árido, ele faz dele um manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva. O que acontece? Mesmo no momento do vale árido, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da dificuldade, ele continua semeando, porque quando vem a chuva vai encontrar as sementes que ele plantou. Deus vai derramar a chuva. Mas você tem plantado as sementes? Como que estão as suas sementes? Porque nós vivemos dois paradoxos. Quem tem pouco, ele fala assim, eu não vou ofertar e dizimar porque eu tenho pouco, vai faltar. Quem tem muito, ele fala assim, eu não vou dizimar e ofertar porque é muito para o pastor. Aí, um nunca tem, e o outro, o Deus dele se tornou o dinheiro sem ele perceber. Nós precisamos ser fiéis o tempo todo, amém, queridos? Você precisa plantar o teu dízimo, você precisa plantar a tua oferta, você precisa plantar o sorriso, o abraço, você precisa cuidar do irmão, cuidar da irmã, você precisa visitar, você precisa andar com Deus, glória a Deus, aleluia! De bênçãos o cobre a primeira chuva. Se você plantou boas sementes, elas vão estar prontas para frutificar, vai ser bênção. Então, continue plantando nos dias áridos, não pare de plantar mesmo nos dias áridos, continue servindo, continue adorando, continue acreditando, porque Deus é com você, amém? Outra coisa que eu aprendo, olha o verso 7, quarto passo, falei para você de 5, vão indo, como? Força, cada um deles aparece aonde? Diante de Sião, diante de Deus. O que eu aprendo aqui, queridos? Quarto passo para você entender propósito de uma vida abundante: respeitar os processos. Respeite os processos. Nós sabemos que a nossa força vem de Deus, mas quantas vezes você se sentiu fraco? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes Satanás soprou? De que adianta você estar em Deus? De que adianta você ser dizimista, ofertante? De que adianta você servir? Quantas vezes todo o deserto, querido, ele tem um fim.
E todo deserto passa pela prova, pelo teste do tempo. E por quê? Ele está dizendo que ele vai de força em força até chegar aonde? Em Sião. Ele não desiste, ele persevera, ele se mantém. Olha, eu sou pré-tribulacionista, falando de escatologia, não vou entrar no assunto. Mas tem gente que é pós-tribulacionista, que acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Eu sou pré, eu acho que vai antes. Quem quiser ficar, fica, não tem problema. Mas, veja bem, se eu estiver errado, eu tenho que estar pronto para passar pela tribulação também, você concorda comigo? Então você tem que viver a vida aqui, ó, acreditando que eu vou para viver com Jesus o tempo todo, mas se tiver uma tribulação, eu vou passar por ela e vou ficar firme em Jesus. Glória a Deus. Não pule etapas, não crie atalhos. Que nossos caminhos sejam retos, que o morrer para o eu seja um processo. Nós vamos vivendo de glória em glória, crescendo de tempo em tempo, a cada manhã, até se tornar o quê? Um dia perfeito. Então nós vamos caminhando num processo em Deus o tempo todo, amém? E eu quero fechar, qual é o propósito de uma vida abundante? Verso 8. Volta lá para mim, por favor, filho. Coloca o 8, nós vamos ler até o 12, para fechar o Salmo. Vamos ler junto? No 3, nós vamos ler até o 12, tá? Ele vai passando, a gente vai lendo. 1, 2, 3. Senhor, Deus dos exércitos, ouve-me. Olha o verso 9. Olha, escudo e contempla. Olha o verso 10. Pois prefiro estar a permanecer. Olha o verso 11. Porque o Senhor Deus, o Senhor dá, não recusa. Ó Senhor dos exércitos. Vamos de novo. Ó Senhor dos exércitos. Mais uma vez. Ó Senhor dos exércitos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode ficar de pé.